Viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso. O meu nome é Marisol Carmelino e estou aqui para desenvolver o workshop designado Promovendo a Diversidade Cultural e a Igualdade em Ambientes Académicos. Vou, portanto, partilhar convosco o PowerPoint que preparei para este workshop. Ao longo deste workshop teremos também a possibilidade de visionarmos um vídeo e apresentar-vos aqui algumas situações para reflexão individual ou em grupo. Este workshop tem como objetivos compreender os fundamentos da interculturalidade, reconhecer a relevância da igualdade e respeitar a diversidade cultural nos espaços académicos. O primeiro objetivo, compreender os fundamentos da interculturalidade, convém começarmos com a pergunta: interculturalidade de que falamos? E refletirmos sobre o que estamos, na verdade, a falar quando falamos do conceito, do termo interculturalidade. Assim, o conceito de interculturalidade refere-se à interação e convivência entre pessoas de diferentes culturas, promovendo o diálogo, a compreensão mútua e a cooperação. O termo interculturalidade pode ser usado como uma forma de indicar como a cultura flui e como ela faz para se fundir com outras culturas, por exemplo. Logo, pode ser visto como algo que está em constante mobilidade para alterar o meio no qual vivemos, seja pela via da fusão, adição de novos elementos ou mesmo subtração de outros. A interculturalidade pode ser vista também como um meio de experimentar a cultura de outra pessoa e ter interesse em conhecer mais sobre esta e sobre a própria pessoa. Preza por valores como respeito, cidadania, igualdade, tolerância, democracia na educação e direitos humanos. O seu objetivo não é somente formar grupos, mas também, diante da globalização e do individualismo, conseguir integrar grupos numa determinada sociedade. Muitas vezes se confundem os termos de multiculturalidade, multiculturalismo ou pluralismo cultural com o conceito de interculturalidade. Após a definição de interculturalidade, é importante deixar claro que a multiculturalidade é um termo utilizado para descrever a existência de variadas culturas numa certa cidade, região ou até mesmo país, sem que nenhuma dessas culturas predomine sobre as outras. Por outro lado, o multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas num mesmo ambiente. É um fenómeno social diretamente relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. O multiculturalismo pode também ser designado de multiculturalidade e pluralismo cultural, um conceito da sociologia aplicado aos estudos em ciências sociais, daí que muitas vezes exista esta dificuldade e esta confusão nos conceitos. Voltando ao conceito de interculturalidade, sabemos que é na educação e nas instituições que a interculturalidade encontra os meios para se desenvolver. Há que ter em conta que a interculturalidade depende de diversos fatores, como de várias concepções de cultura, dos obstáculos comunicacionais, da falta ou debilidade de políticas governamentais, das hierarquias sociais e das diferenças económicas. Isso é importante partirmos da definição de cultura. De acordo com a Unesco, a definição de cultura, que é, no meu ponto de vista, a mais completa, é um conjunto de características espirituais, materiais, intelectuais e emocionais distintivas da sociedade ou grupo social, que engloba, além de arte e literatura, estilos de vida, modos de convivência, sistemas de valores, tradições e crenças. Esta é a definição de cultura da Unesco. Por outro lado, é importante também falarmos noutros três aspectos: a diversidade cultural, que aprofundaremos um pouco mais à frente, o diálogo intercultural e a inclusão cultural. Perdão. No que diz respeito à diversidade cultural, é importante deixar claro que é a variedade de culturas coexistindo numa sociedade, região ou comunidade. Relativamente ao diálogo intercultural, é o processo de comunicação e compreensão entre pessoas de diferentes origens culturais. E, por último, inclusão cultural é a promoção de ambientes onde todas as culturas são respeitadas e integradas, evitando discriminação e exclusão.
Por isso mesmo, apresento-vos aqui esta imagem que refere os quatro sistemas: a exclusão, a segregação, integração e inclusão. Em todos eles nós conseguimos, em três deles nós conseguimos ver um grupo dominante e outro grupo ou segregado, ou integrado, ou excluído. E depois, por último, temos a inclusão. Vamos definir estes quatro sistemas. No que diz respeito ao primeiro, a exclusão, esta refere-se ao ato ou resultado de deixar alguém de fora, impedir a participação plena ou negar o acesso a recursos, oportunidades ou direitos, o que pode ocorrer em diferentes contextos, como social, económico, educacional ou político. Muitas vezes resulta em marginalização, isolamento e desvantagens para aqueles e aquelas que são excluídos ou excluídas. Pode ser o resultado de discriminação, preconceito ou práticas que não têm em consideração a diversidade e as necessidades individuais. Combater a exclusão envolve a promoção da inclusão e a criação de sociedades mais justas e equitativas. Por outro lado, temos outro sistema que é a segregação. Esta refere-se à separação de grupos ou indivíduos com base em características específicas, como etnia, género, religião, classe social ou até características biológicas. Ao contrário da integração, que pode envolver a incorporação de diferentes grupos no sistema existente, a segregação implica manter grupos separados, muitas vezes com acesso desigual a recursos e oportunidades. Segregação pode ocorrer de forma deliberada, como em políticas discriminatórias, ou de maneira mais subtil, através de práticas institucionais que perpetuam a divisão entre diferentes grupos ou ainda a título social. A segregação é frequentemente associada a injustiças sociais, opondo-se ao ideal de sociedades inclusivas, onde a diversidade é valorizada e todas as pessoas têm oportunidades iguais. Por outro lado, a integração refere-se ao processo de incorporar indivíduos ou grupos num sistema ou contexto específico, muitas vezes com a expectativa de que estes e estas se adaptem às normas e práticas existentes desse mesmo sistema. No entanto, a integração nem sempre garante uma participação completa e igualitária. Pode haver uma pressão para que as pessoas se conformem aos padrões pré-existentes, sem necessariamente ter em consideração ou valorizar as suas diferenças culturais, étnicas, sociais ou outras. A integração é por base a adaptação das pessoas ao sistema existente. A inclusão visa, por seu lado, modificar o sistema para acomodar e celebrar a diversidade, garantindo que todas possam contribuir e beneficiar de maneira significativa. Por último, a inclusão é um sistema que se refere ao processo de criar um ambiente que acolha e valorize a participação de todos e todas as pessoas, independentemente das suas diferenças, características biológicas ou condições sociais. No contexto social, educacional ou profissional, a inclusão permite garantir que todas as pessoas tenham acesso igualitário a oportunidades, recursos e benefícios. Por outro lado, significa também superar barreiras físicas, sociais, atitudes e comportamentos para permitir a participação plena e efetiva de todos e todas os cidadãos e cidadãs da sociedade, independentemente das suas origens, habilidades, etnia, género, orientação sexual, entre outras. A inclusão promove a diversidade e reconhece que as diferenças individuais enriquecem a comunidade como um todo. Entender a importância da interculturalidade em sociedades cada vez mais diversificadas é, portanto, fundamental para promover a coesão social, a compreensão mútua e o desenvolvimento sustentável. À medida que as interações globais aumentam e as populações se tornam mais heterogêneas, a interculturalidade desempenha um papel crucial. Afinal, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Por isso mesmo vou partilhar convosco um vídeo sobre um pouco sobre este aspecto que temos estado aqui, que tenho estado aqui a apresentar. I'm proud to be English, but my family have served and defended this country and been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh.
Well, I am 100% Icelandic. Yeah, definitely. Is this a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes? We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government, but French. No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. The story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali, solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English? No, I've told you. Jay, come down and join us. I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit. I didn't expect that. All of them. Whoa. No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe, 0%. I said that's definitely moved closer to Europe now. I'm going to go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash, what's up? Why don't you come down here and meet your cousin? I didn't know I did. It's like, my heart's pounding right now. It's like, Jay from everywhere, but today. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah.
Oh, yeah. Atenção. Ora bem, este vídeo ajuda-nos a refletir, como a Faraz há pouco dizia, é muito mais aquilo que nos une do que o que nos separa. Esta proximidade que nós temos muitas vezes através da nossa identidade. Deixarei, conforme referi, outros vídeos que vocês poderão ver, refletir individualmente ou em grupo. Continuando o nosso workshop, vou continuar a partilhar o PowerPoint e deixar-vos também um estudo de caso, uma situação, se assim quisermos, a situação A, para que possam refletir. Fala-nos sobre direitos humanos e tem a ver com o seguinte: a Amina é uma jovem que chegou recentemente a Portugal, oriunda de um país islâmico. Tudo é novo para ela: o país, a cidade, os costumes, as tradições e principalmente a barreira da língua. O irmão, também jovem, sente igualmente a diferença, mas adapta-se melhor e até já faz parte da equipa de futebol da escola e interage com os colegas em atividades pontuais. No entanto, vai estando com atenção à irmã e interfere sempre que sente que a irmã poderá colocar em causa os seus costumes e tradições, referindo que esta tem de cumprir com a sua cultura. Algumas raparigas já se sentem incomodadas e informam-na dos seus direitos, apesar de ser rapariga. A Amina mantém a postura passiva e diz que não percebe do que falam. A questão que eu aqui deixo é, numa situação como a apresentada, como agiria? É importante pensarmos e refletirmos em situações como estas. Vamos debruçar-nos agora sobre a importância da interculturalidade em sociedades diversificadas. É importante termos atenção a alguns aspectos, designadamente a globalização. O mundo tornou-se mais interconectado, com interações frequentes entre pessoas de diferentes partes do mundo, exigindo uma compreensão mais profunda das diferenças culturais. Por outro lado, o aspecto da migração permite movimentos populacionais significativos que resultaram em sociedades mais culturalmente diversas e exigem, por sua vez, a gestão efetiva da convivência entre diferentes grupos. Outro aspecto bastante importante é, como vimos no vídeo anterior, o enriquecimento cultural. A troca de perspectivas culturais pode enriquecer as experiências de vida, promovendo a criatividade e a inovação a vários níveis. Desenvolvimento sustentável é outro aspecto que devemos ter em conta. A interculturalidade é essencial para promover sociedades mais equitativas e sustentáveis, integrando diferentes conhecimentos e práticas. O respeito pelos direitos humanos, a promoção da interculturalidade está alinhada com os princípios dos direitos humanos, combatendo toda e qualquer discriminação e desigualdade. Educação inclusiva é outro aspecto a ter em conta. A interculturalidade na educação prepara as pessoas para um mundo diversificado, promovendo o respeito e a aceitação desde cedo. A paz e a tolerância. A interculturalidade deverá contribuir para a construção de sociedades mais pacíficas ao promover a compreensão e a tolerância entre culturas diversas. Por outro lado, a resolução de conflitos. Abordagens interculturais poderão ajudar a reduzir mal-entendidos e conflitos decorrentes de diferenças culturais. Em suma, compreender estes fundamentos é crucial para criar sociedades mais coesas e adaptáveis, onde a diversidade cultural é vista como uma força positiva que contribui para o desenvolvimento e a harmonia. O segundo objetivo, como referi anteriormente, é reconhecer a relevância da igualdade. Como tal, importa fazermos referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos surge após a Segunda Guerra Mundial e
em 1948 e o seu primeiro artigo refere: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Devemos ter em conta esta declaração. Embora esta declaração não tenha força de lei, muitos países ratificaram este documento, inclusivamente Portugal, e tenham-no como uma base no seu enquadramento legal. Apresento-vos aqui 2 pequenos vídeos. O primeiro com precisamente a Constituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o segundo, a história da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que poderão ter a oportunidade de os visionarem e fazerem a vossa própria reflexão. Conhecer a relevância, então, da igualdade. O primeiro é importante pensarmos e refletirmos sobre o conceito de igualdade. A igualdade é um princípio fundamental que procura assegurar tratamento justo e equitativo a todos os membros de uma determinada sociedade, independentemente das suas diferenças. Este conceito vai além da mera uniformidade, com enfoque na eliminação de qualquer e todo tipo de discriminação e a garantia de oportunidades iguais para que todos possam, no seu pleno, alcançar, o seu pleno potencial. A procura pela igualdade está enraizada nos princípios dos direitos humanos e é crucial para a construção de sociedades justas e inclusivas. Importância na promoção de sociedades justas e inclusivas relativamente à relevância da igualdade. O primeiro aspecto é a justiça social. A igualdade é um alicerce da justiça social, garantindo que todos e todas tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades, independentemente de fatores como o género, origem étnica ou condição socioeconómica. Outro aspecto é o acesso equitativo. A igualdade deverá promover o acesso equitativo a recursos, serviços e benefícios, contribuindo para a redução das disparidades e desigualdades presentes em muitas sociedades. O desenvolvimento sustentável. Sociedades mais igualitárias tendem a ser mais estáveis e sustentáveis, pois distribuem de maneira mais justa os benefícios do desenvolvimento económico e social. Outro aspecto a terem atenção é o respeito à diversidade. A igualdade reconhece e respeita a diversidade, promovendo a aceitação de diferentes identidades e experiências. A diversidade cultural, a interculturalidade e a igualdade partilham a valorização da diversidade cultural como uma riqueza a ser preservada e celebrada. Outro aspecto é o diálogo e a compreensão. Ambas promovem o diálogo e a compreensão entre diferentes povos, fomentando uma coexistência harmoniosa e enriquecedora. O combate à discriminação é outro aspecto a ter em conta no que diz respeito ao reconhecimento da relevância da igualdade. Tanto a interculturalidade que temos vindo a falar, quanto a igualdade, visam eliminar práticas discriminatórias, construindo sociedades onde todos e todas são tratados com dignidade e respeito. A participação equitativa. Ambas procuram garantir a participação equitativa de todos e todas os membros da sociedade em processos decisórios e oportunidades, independentemente das suas origens. É importante também deixarmos aqui claro esta diferença ou esta definição de igualdade e de equidade, porque são conceitos diferentes. Por um lado, eu tenho o conceito de igualdade de oportunidades, a possibilidade de ter as mesmas oportunidades que qualquer membro da sociedade onde eu estou inserida tem. Esta imagem apresenta-nos isto. Por um lado, no momento, na imagem à esquerda, foi dada às pessoas, independentemente das suas condições ou características biológicas, o mesmo caixote, a mesma oportunidade, perante um muro, uma barreira que têm. Portanto, mostra-nos que a igualdade que foi proporcionada e que não teve em atenção as condições ou as características biológicas das pessoas, não foi totalmente justa. Por outro lado, a equidade tem um pormenor diferente, ou seja, é a distribuição e feita de forma a ter em conta as condições
biológicas, as condições económicas, sociais das pessoas que fazem parte daquela sociedade. E neste caso temos uma distribuição dos caixotes de uma forma mais equitativa. Importante também, no que diz respeito ao reconhecimento da igualdade, falarmos no aspecto da igualdade de género. Igualdade de género refere-se à igualdade de direitos, de oportunidades e tratamento entre homens e mulheres. Procura eliminar estereótipos de género e promover a equidade em diversas áreas, incluindo educação, emprego, participação política. Ao alcançar a igualdade de género, construímos sociedades mais justas e inclusivas, beneficiando todas as pessoas. O conceito significa, por um lado, que todos os seres humanos são livres de desenvolver as suas capacidades pessoais e de fazer opções, independentemente dos papéis atribuídos a homens e mulheres numa determinada sociedade. E, por outro, que os diversos comportamentos, aspirações e necessidades de mulheres e de homens são igualmente considerados e valorizados. Este conceito de igualdade de género surgiu na década de 1970. No entanto, é importante termos em consideração que a igualdade de género consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que refere o seguinte: cada indivíduo e cada órgão da sociedade deverá lutar pelo ensino e pela educação para promover o respeito por estes direitos e liberdades. É o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que referi há pouco, datado de 1948. Precisamos ter em atenção que a igualdade de género é um direito fundamental, artigo 13º, o princípio da igualdade, que refere o seguinte: todos os cidadãos e cidadãs têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ponto 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Igualdade de género refere-se não apenas, portanto, ao facto de beneficiar mulheres, mas é fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade que tem, portanto, a atenção tanto para homens como para mulheres. Ao eliminar barreiras e preconceitos, criamos ambientes onde todas as pessoas podem contribuir plenamente, independentemente do género, o que não só fortalece a coesão social, mas também impulsiona a inovação e o progresso. A importância na promoção de sociedades justas e inclusivas. Ao reconhecermos a intersecção entre interculturalidade e igualdade, como acabamos de verificar, podemos criar estratégias mais abrangentes e eficazes para promover sociedades justas, inclusivas e verdadeiramente igualitárias. Isso implica abordar não apenas as diferenças culturais, mas também as desigualdades sistémicas que afetam diversos grupos dentro de uma mesma sociedade. Vou deixar aqui uma frase para refletir, assim como também ficarão algumas referências bibliográficas que poderão ter acesso designadamente à Declaração Universal dos Direitos Humanos. A frase que eu deixo aqui para refletir é: somos os direitos que temos ou temos os direitos que somos? Poderão refletir, sobre esta frase de forma individual, com colegas, com amigos, mas refletir sobre esta frase. O terceiro objetivo deste workshop é respeitar a diversidade cultural nos espaços académicos. Diversidade cultural de que falamos? Anteriormente já definimos o conceito de diversidade cultural. Vamos agora aprofundar um pouco mais este conceito. Diversidade cultural refere-se à presença de diferentes culturas coexistindo numa determinada sociedade, região ou comunidade, o que inclui uma variedade de características culturais, como a língua, os costumes, as tradições, as religiões, os valores, as normas sociais, a arte, a música e muitos outros.
A diversidade cultural reconhece e celebra a multiplicidade de perspectivas e experiências das pessoas com base na sua origem étnica, história, religião, linguística e outras influências culturais. É um conceito importante na medida em que nos permite entender a complexidade e a riqueza da sociedade humana e dos membros que a incorporam. A diversidade cultural pode ocorrer em diferentes níveis, desde a diversidade global, que abrange diferentes países e regiões, até a diversidade local, que se refere à coexistência de grupos culturais dentro de uma única comunidade ou uma região. A promoção da diversidade cultural geralmente envolve o respeito, a tolerância e a valorização das diferenças culturais, visando a construção de sociedades mais inclusivas e justas, como já falado anteriormente. É importante reconhecer que a diversidade cultural pode trazer benefícios significativos, como a promoção da criatividade, a compreensão mútua entre os povos e o enriquecimento das experiências de vida. No entanto, também pode levar a desafios e conflitos, especialmente quando não é gerida adequadamente. Portanto, a promoção do diálogo intercultural, que também já anteriormente falamos, e o respeito pelas diferenças são essenciais para construir sociedades harmoniosas e sustentáveis. Assim, a diversidade cultural no espaço académico é um esforço contínuo que envolve a consciencialização, o respeito e a celebração das diferenças culturais. Respeitar a diversidade cultural nos espaços académicos é, portanto, crucial para criar ambientes educacionais inclusivos, enriquecedores e que promovam o pleno desenvolvimento de todos e todas os estudantes. Aqui se apresentam algumas práticas que podem ser adotadas para garantir o respeito à diversidade cultural no espaço académico. O currículo inclusivo, por exemplo, integrar perspectivas e contribuições de diversas culturas nos currículos para oferecer uma visão mais abrangente e global do conhecimento. Incluir autores, cientistas e pensadores de diversas origens culturais nos materiais didáticos. Promover o diálogo intercultural, criar oportunidades para diálogo e discussão aberta sobre temas relacionados à diversidade cultural, incentivar interações entre estudantes de diferentes origens por meio de projetos, grupos de estudo ou atividades extracurriculares. Proporcionar formação para docentes, discentes e profissionais sobre sensibilidade cultural, promovendo a compreensão das nuances culturais presentes na sala de aula ou em contexto académico. Incentivar professores e professoras a adaptar os seus métodos de ensino para atender às necessidades dos diversos alunos naquele contexto específico. O suporte para estudantes internacionais, por exemplo, oferecer serviços de suporte específicos para estudantes internacionais, incluindo a orientação cultural, assistência linguística, programas de adaptação à sociedade que os acolhe. Criar ambientes que incentivem a interação entre estudantes locais e internacionais. Proporcionar eventos culturais e celebrativos, tendo em conta a celebração específica dos estudantes que integram o espaço académico. Organizar eventos que celebrem a diversidade cultural, como festivais, feiras, semanas culturais, dias assinaláveis. Incentivar a participação ativa de estudantes e funcionários em atividades que promovam o entendimento e apreciação das diferenças culturais, como, por exemplo, a gastronomia, entre a literatura, entre outras atividades que se possam desenvolver. Políticas de antidiscriminação. Implementar e reforçar políticas institucionais que proíbam a discriminação com base na origem étnica, cultural, religiosa ou qualquer outra característica. Estabelecer procedimentos claros para lidar com casos de discriminação e preconceito. Acessibilidade e inclusão. Garantir que os espaços académicos sejam igualmente acessíveis a todos e todas, tendo em consideração diferentes necessidades culturais e requisitos de acessibilidade. Estamos aqui a falar também no aspecto de eventual deficiência, seja ela qual for.
oferecer recursos e serviços que atendam às diversas necessidades dos e das estudantes, independentemente das suas necessidades e atentas à sua especificidade. É importante também que haja aqui uma representatividade em liderança e do corpo docente, promover a diversidade na composição do corpo docente e na liderança académica, garantir que os estudantes e as estudantes possam identificar-se com modelos e autoridades académicas de diferentes origens culturais. Os mediadores, as mediadoras poderão fazer aqui uma diferença. Os líderes naturais, por exemplo. Ao adotar estas práticas, as instituições académicas podem criar um ambiente mais inclusivo, respeitador e enriquecedor, contribuindo para o desenvolvimento integral e equitativo de todos e de todas os e as estudantes, independentemente da sua origem cultural. Respeitar a diversidade cultural nos espaços académicos, vou deixar aqui um dilema. Um dos dilemas enfrentados é, de facto, o equilíbrio entre a promoção da diversidade cultural e a garantia de um ambiente inclusivo e respeitador para todos e todas. Por vezes, as diferenças culturais podem levar a mal-entendidos, estereótipos ou até conflitos que, se não forem geridos adequadamente, poderão tornar-se graves obstáculos. Assim, destaca-se a importância de criar uma cultura institucional que valorize e que promova ativamente a compreensão intercultural. Por outro lado, a preservação da identidade cultural das pessoas dentro do ambiente académico é outro ponto delicado. As políticas e práticas institucionais devem garantir que os estudantes e as estudantes possam expressar e praticar as suas culturas sem sentirem-se marginalizadas ou forçados a assimilar uma cultura considerada predominante. O idioma também desempenha um papel crucial na diversidade cultural académica. A barreira linguística pode ser um desafio para alguns e algumas estudantes, exigindo estratégias eficazes para garantir que todos tenham igual acesso à aprendizagem. A promoção da diversidade cultural não é apenas uma questão ética, mas também uma preparação para um mundo globalizado. Os estudantes e as estudantes que experimentam a diversidade cultural durante os seus anos académicos estão mais bem equipados para colaborar em ambientes de trabalhos globais e compreender as complexidades de uma sociedade tão diversificada como as existentes. Para quem chega de um país diferente, é igualmente importante que se informe das leis, as normas, os costumes, as tradições, enfim, de modo a perceber se os seus costumes, hábitos, tradições, de algum modo, não são aceitos, por exemplo, como o caso da mutilação genital feminina, entre outros. Respeitar a diversidade cultural nos espaços académicos é importante também deixarmos aqui, em suma, enquanto a diversidade cultural nos espaços académicos apresenta desafios, também oferece oportunidades significativas para o crescimento pessoal e intelectual. A gestão adequada da diversidade requer um compromisso contínuo com políticas realmente inclusivas e não apenas integradoras, programas de sensibilização cultural e uma abordagem proativa para superar os desafios que possam surgir. O objetivo final é criar um ambiente académico onde todas as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e capacitadas a contribuir plenamente para a comunidade académica. Aqui fica mais um vídeo que vocês poderão, visionar e depois individualmente ou partilhando em grupo poderão refletir. Muito obrigada pela vossa atenção neste workshop. Conforme referi, esta informação vai-vos chegar e poderão, portanto, estar também atentos às referências bibliográficas, bem como o visionamento dos diferentes vídeos que aqui se apresentam e às reflexões. Conto que tenha contribuído para uma reflexão interessante, inclusiva, portanto, que tenha alcançado o objetivo que nos propomos. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso.